Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e o tema da aula de hoje será a função composta. Vamos discutir duas questões onde ele dá uma função simples, dá uma função composta e pede a outra função simples que originou essa função composta. Vamos começar com o exemplo 1. Ele me dá que a função f de x é 3x menos 1 e dá que a função composta f de g é 3x mais 11 e pede g de 5. Para a gente encontrar g de 5, basta que nós encontremos a função g de x. Bem, um detalhe importante é perceber que a função g que ele quer está dentro da função f que ele te deu. Ou seja, para você encontrar a função g, você vai proceder da seguinte maneira. Você vai reescrever a função f de x, 3x menos 1, tá? Que ele deu. No lugar do x, vai colocar exatamente a função g de x. Então, se nós colocarmos dentro da função, ficaria assim, ó, f de g de x é igual a 3x, 3g de x, menos 1. Como essa função foi exatamente a que ele deu, se a gente substituir, vai ficar 3x mais 11 é igual a 3g de x menos 1. Vamos isolar agora a função g. Então, vamos passar esse menos 1 para lá, ele passa somando, ficar mais 1 mais 11 vai dar mais 12. Então, 3g de x é igual a 3x mais 12. Como esse 3 está multiplicando a função g, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 3x dividido por 3, que é x, e vai ficar 12 dividido por 3, que é 4. Então essa função é a função g que nós estávamos precisando. Então só destacando aqui, ó, para concluir, basta que agora no lugar do x, desse x e desse x, a gente coloque o número 5. Então vai ficar g de 5 é igual a 5 mais 4. Ou seja, g de 5 é igual a 9. Ok? Então a primeira situação de função composta. Vamos discutir agora o segundo exemplo. Na questão 2, no exemplo 2, ele diz que tem uma função real f, tal que f de x mais 3 é 2x mais 4. Ou seja, isso que ele te deu não é a função f de x, é a função f de x mais 3. É como se x mais 3 fosse uma outra função que foi substituída dentro de f. Bem, mas não vamos ficar preocupados não. Olha só essas duas situações que eu vou discutir. Imagine que ele peça para a gente aqui f de 4. Ou seja, como é que eu faço para encontrar f de 4? Se eu tivesse a função f de x, o meu trabalho seria pegar o 4 e colocar no lugar do x. Como eu não tenho, observe que se no lugar do x eu colocar o 4, acaba virando f de 7. E aí vai dar errado. O meu trabalho é o seguinte, eu vou pegar x mais 3, que é isso daqui, ó, e eu quero que isso daqui vire 4. Ou seja, eu vou dizer que x mais 3 é igual a 4. Quando eu fizer isso, eu descubro que o x, isolando o x, ó, passando o 3 para cá, subtraindo, o x vai ser igual a 1. Ou seja, esse é o x que ao substituir, eu vou obter exatamente o f de 4. Vamos fazer isso para a gente comprovar. Olha só, f, no lugar do x eu vou botar 1, no lugar desse x eu vou botar 1, mais 3, e não esqueça, se você fez de um lado, vai ter que fazer também do outro. 2 vezes 1, mais 4. E a gente vai concluir dizendo que f de 4 é exatamente 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Então, f de 4 vale exatamente 6. Se aqui dentro tivesse outro número, se tivesse aqui dentro menos 5, então você teria que fazer x mais 3 igual a menos 5 e iria proceder da mesma maneira. Tá certo? Bem, agora vamos dar uma olhadinha na letra B. Vamos imaginar que na letra B ele peça f de x. Bem, você já sabe que essa função não é a função f de x, é f de x mais 3. Bem, vamos tentar proceder da mesma forma que a gente fez a letra A. Eu vou pegar x mais 3
e vou igualar a x, porque eu quero que seja x. Só que quando eu fizer isso, observe que se o x passar para o outro lado, ele passa com o sinal trocado e acaba cancelando. Então eu vou dar uma dica, eu vou dar um macete. Qual o macete? O macete é que a gente faça f de x igual a f de t. T for uma letra qualquer, você pode botar A, T, enfim. Eu só sugiro que você não coloque nem o próprio X para não cair na mesma coisa, acabar se confundindo, ou Y. Então essas duas evite. Você pode botar F de M, F de T, F de A, enfim, não tem problema nenhum. Então você vai fazer da mesma forma, X mais 3, só que agora você não vai igualar X, você vai igualar a T. Lembrando que se você encontrar F de T, você vai estar encontrando o f de x. Basta que depois você coloque no lugar do t a letra x, tá? Então vamos lá. Eu fiz x mais 3 igual a t. Vou isolar o x. Como eu fiz aqui, ó, x mais 3 igual a 4, eu fiz x mais 3 igual a t. Vou isolar o x, isso aqui vai ficar t menos 3. E isso daqui é o que eu vou substituir no lugar do x. Então ficaria assim, ó, f... No lugar desse x e desse x, eu vou botar t menos 3. Vai ficar assim, ó. T menos 3 mais 3 é igual a 2 vezes t menos 3 mais 4. Então, no lugar do x, desse e desse, eu coloquei exatamente t menos 3. Observe que quando a gente faz isso, o menos 3 e o 3 acaba cancelando. E fica aqui f de t. Vou até antecipar. Todas as vezes que você fizer isso, aqui só pode sobrar f de t. Se não sobrar f de t, é porque você fez alguma operação errada, tá certo? Então f de t é igual, vamos lá, distributiva. 2 vezes t, 2t. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 4, isso vai dar menos 2. Lembra que no início eu disse que se você tivesse encontrado f de t, encontraria f de x? Basta que agora, no lugar do t, coloque x. Então, se no lugar do t colocar o x, vai ficar com f de x é igual a 2x menos 2. Vamos comprovar para ver se realmente essa função é a função f de x. Lembra que na letra A a gente fez f de 4? Bem, se você tivesse a função f de x, era só no lugar do x colocar o 4. Coloque o 4 ali e verifique se o resultado dá 6. Então, ó, 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 2 dá 6. Então, realmente, essa função é a função f de x. Bem, gente, espero que tenham gostado e até a próxima.